Agora eu vou contar outras consequências do conceito de virtude que eu falei no vídeo anterior. A primeira delas, uma pessoa virtuosa faz o bem pelo simples fato de ser bom. Tá? A gente diz que a virtude é inútil. Como assim inútil? Tá? O que é algo útil? Útil é algo que é meio para algum fim. Se não atinge o fim, é algo inútil. Então, por exemplo, se você quiser ir aqui na Praça da Sé, em São Paulo, tem ônibus que são úteis para você chegar no centro da cidade, e tem ônibus que são inúteis, que não te levam ao fim que você quer. Mas existem outras coisas inúteis na vida, que são os próprios fins. Tá? Por exemplo, as pessoas são fins em si mesmas. Tá? Os seus pais, por exemplo, seus amigos, seus filhos, tá? São fins. Ainda que eles não façam nada de bom, você ainda os amaria. Então, por exemplo, quando o seu cônjuge te chamar de inútil, você pode ficar feliz, porque ele está dizendo que você é um fim em si mesmo. Se o teu chefe te chamar de inútil, é o momento de você ficar preocupado, porque ali na empresa o seu trabalho é meio para algum fim. E aqui está uma grande diferença entre virtude e habilidade socioemocional. A habilidade socioemocional, que se fala ultimamente na pedagogia, tá? Não inclui o conceito moral. Uma pessoa virtuosa vai fazer um ato de generosidade, por exemplo, porque ela simplesmente entende que as outras pessoas são boas, enquanto uma outra pessoa pode ter o mesmo ato de dar, o mesmo ato de servir, mas com uma intenção diferente, com uma intenção de meio para algum fim, por exemplo. Então, ainda que a ação externa seja a mesma, tá? Pode haver uma motivação diferente. Isso impacta sim se uma pessoa é virtuosa ou não. Segundo aspecto, aprender a fazer o bem. Como eu disse, o bem se descobre. Contudo, o bem também se aprende a fazer. Por isso que tem todo esse processo de educação e aonde entra o processo de preceptoria. Tá? As crianças são educadas para aprender a fazer o bem. Aquela criança que, gulosa, em aspas, ela vê um bolo, vai lá e coloca a mão no bolo e depois põe a mão na boca. Ela precisa ser educada a fazer o bem, mas isso serve também para os adolescentes, isso serve para os adultos e serve para o idoso. Nós sempre podemos aprender a fazer o bem. Nós sempre podemos desenvolver hábitos novos. Nós sempre podemos crescer em virtude, que é aprender a gostar do bem. Suponha que você queira ajudar o seu preceptorado a aprender a estudar. Ele pode continuar a fazer uma série de hábitos, vai fazer isso ao longo do tempo, pode ganhar o hábito de estudar, mas enquanto não aprender a gostar de estudar, ainda não é uma pessoa virtuosa. Isso vale para a gente também que é adulto, que é o que a gente chama de educação da afetividade. Fazer com que os seus sentimentos se direcionem para aquele bem que a razão entende, que a razão descobriu como bom. E o quarto item, eu já adiantei no vídeo anterior, que são os modelos. É importante encontrar esses modelos de pessoas que fazem o bem, esses espelhos morais, esses heróis morais, reais ou fictícios, porque isso ajuda a pessoa a formar o seu critério, a formar o seu gosto, a formar as suas motivações. Agora eu vou falar uma lista de virtudes e fazer uma comparação entre o que os filósofos cristãos encontraram e um ramo novo da psicologia, tem uns 20 anos, que tentou descobrir o que é uma pessoa boa através de várias culturas. Então vou mostrar essas duas listas aí para vocês. Então, os filósofos cristãos dividiam em dois grandes grupos as virtudes. As virtudes cardeais. Cardeal aqui, a etimologia da palavra cardeal é eixo. Tá? É o grupo de virtudes que as demais orbitam, que as demais estão em volta. E um grupo de virtudes teologais, que são virtudes relacionadas a Deus. Quais são as virtudes cardeais, segundo esses filósofos e teólogos cristãos? É a temperança,
que é o hábito de ter o controle nas coisas prazerosas, que são imediatas. Depois tem a fortaleza, que é o hábito de conseguir as coisas boas, que são difíceis. Depois, a justiça, que é dar a cada um o que é devido, que é a relação com os demais. E por último, a prudência, que para o mundo grego, para os filósofos gregos, era a grande virtude, que é equivalente à sabedoria, que é conseguir distinguir o bem em todas as situações. Por fim, temos as virtudes teologais, que são a caridade, a esperança e a fé, que a caridade é amar segundo o amor de Deus, a esperança é acreditar que se pode ir para o céu e a fé é acreditar nas verdades reveladas segundo o cristianismo. Agora eu vou para um outro grupo, que é o grupo da psicologia positiva, que divide em 6 virtudes importantes. A primeira é a temperança, igualzinho, o mesmo conceito dos filósofos cristãos. Depois vem a coragem, que é sinônimo de fortaleza, então também o mesmo conceito. A justiça e a humanidade. A virtude cristã das justiças está dividida em 2 partes. A justiça, que é uma relação com pessoas desconhecidas, e a humanidade, que é uma relação com pessoas conhecidas. Por fim, tem a sabedoria, que tem o mesmo sentido da prudência, que eu falei no grupo anterior, e a transcendência, que está relacionada ao sentido da vida e à admiração da beleza. Então, como dá para ver, uma lista de 2.000 anos atrás, de 2.300 anos atrás, é muito parecida com uma lista de 20 anos, e que são de matrizes filosóficas diferentes, que vêm de ciências diferentes. Nos vídeos posteriores, eu vou usar o grupo das virtudes cardeais, temperança, fortaleza, justiça e prudência, mas eu poderia perfeitamente usar um outro grupo.